Olá pessoal, eu sou o Diogo Reis, estou aqui na Escola Superior de Advocacia da UAB São Paulo, para o nosso debate de direito eleitoral. Tema do nosso debate, propaganda eleitoral, ficha limpa e outras problemáticas. Pois é, problemática e polêmica não falta na justiça eleitoral. Eu inicio agradecendo à Escola Superior de Advocacia por essa realização, né? Um tema tão palpitante na semana das eleições. E nós estamos aqui fazendo o debate também em homenagem à revista científica da Escola Superior de Advocacia. A revista que foi dedicado o número exclusivamente ao direito eleitoral, que eu tive a honra de coordenar. Ela está aqui, está hoje, a partir de hoje à noite, disponível no site da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. E você tem toda a possibilidade de conhecer a revista. Dos autores da revista, uma parcela deles está aqui conosco hoje. Na verdade, nós temos aqui alguns ilustres autores, bravos autores, juristas do direito eleitoral, que conhecem demais a matéria e que eu fico muito honrado, envaidecido pela presença de vocês na semana das eleições. Não é algo fácil de ter, o tempo já é escasso demais. E nesse momento das eleições, que essa escassez aumentou tanto, ter-os aqui é uma honra muito grande. Tenho certeza que isso não é por mim, mas é sim pelo direito eleitoral, uma forma de disseminar o conhecimento do direito eleitoral, para que todos tenham acesso ao direito eleitoral. A Escola Superior de Advocacia, com a revista Científico Virtual, ela é uma revista, eu digo que ela é a revista mais democrática de todas. Não podia faltar um volume dedicado exclusivamente ao direito eleitoral. Ela está disponível online, gratuitamente, e nós temos diversos artigos nessa revista. Essa revista foi composta de 12 artigos. Nós tivemos diversos autores que trouxeram esses artigos. A revista da ESA em Direito Eleitoral, ela conseguiu algo muito difícil. Ela trouxe representantes de 6 estados. A revista é composta de 12 artigos, que hoje vai ao ar, e ela tem representantes do Distrito Federal e de outros 5 estados. E, de uma certa maneira, aqui no debate, uma boa parcela dos seus autores, que estão aqui presentes, também representam essa proporcionalidade, ou essa exogenia da revista. E passo a apresentá-los. Bom, começo daqui, professor Danilo Fernandes Cristófaro, advogado, pesquisador, professor, pós-graduando em Direito Constitucional pela PUC. O Dr. Henrique Neves, advogado, sócio do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral no período de 2008 a 2012, ministro auxiliar para representações e reclamações da Lei 9504/97, nas eleições presidenciais de 2010, e que na nossa revista escreveu sobre a responsabilidade da propaganda eleitoral na internet. O professor Danilo escreveu sobre o princípio da insignificância como excludente da tipicidade material no crime de divulgação da propaganda de candidato ou partido no dia das eleições. Aqui ao meu lado, o doutor José do Carmo Veiga de Oliveira, desembargador e presidente da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais, professor do curso de Direito da PUC Minas, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e na revista escreveu sobre um novo olhar sobre o voto do preso provisório. Doutora Marilda de Paula Silveira, doutoranda e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais, assessora de ministro do Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2011, vice-presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Distrito Federal, professora do Instituto Brasiliense de Direito Público, advogada, e na revista da ESA escreveu sobre os ilícitos eleitorais praticados por terceiros e o nexo de causalidade para a responsabilização do candidato. E o Dr. Walter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, advogado, especialização em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Piauí, doutorando em Direito Processual pela Universidade Federal de Salamanca, Espanha, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, membro da Escola Nacional de Advocacia e ex-conselheiro federal na Ordem dos Advogados do Brasil, professor, autor de diversos livros e artigos, e na revista da ESA escreveu sobre dupla filiação partidária, aspectos relevantes. Agradeço muito a presença de todos, a participação de todos, e começo o nosso debate na ânsia de poder estar passando para todos os nossos
ouvintes, os internautas que estão participando do debate também, do outro lado do computador, e vou especificamente sobre o nosso tema. A ideia é que o debate aborde propaganda eleitoral, ficha limpa e outros problemas, ou outras problemáticas, outras polêmicas. Assunto aqui não falta. Começo pelo tema específico da propaganda eleitoral, um tema que me chama muita atenção. Um tema que parece um tanto recente, que disseminou de uma certa maneira pelo Brasil todo, que é um tema que se refere ao termo de ajustamento de conduta. Existem diversos lugares, diversas zonas eleitorais que está sendo promovido o termo de ajustamento de conduta. Só para que a gente possa situar e para começar a conversa a respeito disso daqui. No geral, esses termos são propostos pelo Ministério Público e consiste em buscar a adesão das coligações partidárias, ou dos partidos políticos, para que regule ainda mais a propaganda eleitoral naquela localidade. Ok, daí até então, se formos pensar, existem diversos pontos bons, diversos pontos maus, como isso tudo acaba ficando. O que vale a pena a gente pensar? O termo de ajustamento de conduta, por vezes, ele acaba ultrapassando a norma. Ele vai além do que a norma restringe. Eu vi, por exemplo, termos de ajustamento de conduta em que foi proibido toda a publicidade por meio dos santinhos, tão tradicionais santinhos. Propaganda eleitoral, o principal ponto dos termos de ajustamento de conduta é a questão do carro de som, vedação. Então, o termo de ajustamento de conduta passa a vedar mais do que a lei. E a lei eleitoral, em matéria de propaganda eleitoral, aí já é minha opinião a respeito, ela já é altamente restritiva. Já tem uma série de dificuldades. E eu queria ouvi-los, começando por esse tema, e que a gente deslanche falando sobre propaganda eleitoral e tantas outras polêmicas a respeito desse tema, que está na atualidade, está no nosso dia a dia. E, para começar, essa doutora Marilda, advogada, mestre e doutoranda em Direito, para que fale um pouco a respeito disso. Eu sei que é um assunto que também lhe incomoda e que você teve a oportunidade de estar em contato com esse assunto recentemente. Enfim, fale um pouco sobre isso. Bom, Diogo, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade que a ESA nos dá, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre direito eleitoral. Te agradecer pelo convite. E antes, quando a gente chegou aqui, me disseram que só não vale dedo no olho, né? Então... É essa a ideia, é essa a ideia. A ideia é sangue. Bom, então... eu espero não apanhar tanto aqui quanto apanhei no Facebook quando falei sobre esse tema. Mas acho que antes de entrar especificamente na questão da ultrapassagem, né, que os juízes querem fazer com o termo de ajustamento de conduta, é importante a gente dizer que a propaganda eleitoral é o único instrumento que o eleitor tem para acessar as informações da campanha. Então, se não houver propaganda eleitoral, o eleitor não tem como saber das propostas dos candidatos, ele não tem sequer como saber quais são os candidatos numa campanha eleitoral num lugar maior, né? Imagina no município de Belo Horizonte, no município de São Paulo, numa capital, onde os eleitores não têm como acessar as informações dos candidatos à eleição proporcional a vereador, se não tiver propaganda eleitoral. E essa iniciativa, ela não só restringe a propaganda especificamente, mas ela inibe a propaganda eleitoral dos candidatos permitida. A gente brincava lá no tribunal e os ministros ainda diziam que em determinadas oportunidades, quando a pessoa chegava para conversar e entregar um santinho, parecia que ela estava passando droga, né? De tanto medo que o sujeito tem de te entregar propaganda eleitoral. Então, de fato, acho que esse é um complicador que o termo de ajustamento de conduta vem agravar, né? Inibir a propaganda eleitoral ainda mais. Mas para falar especificamente da questão jurídica do termo de ajustamento de conduta, eu acho que a gente tem que avaliar dois aspectos principalmente. O primeiro é de que o termo de ajustamento de conduta ele encontra um limite na lei. Bom, se ele está ultrapassando o limite legal, acho que aí não tem dúvida nenhuma de que há uma ilegalidade, né? O juiz ele não pode querer ultrapassar, ou inovar, ou contrariar aquilo que a lei estabeleceu como lícito. Se a lei permite a propaganda eleitoral em carro de som até um determinado horário, se ela permite a distribuição de santinhos, eu não posso estabelecer aquela restrição e fixar uma multa para isso. Mas acho que mais que isso, e aí foi onde eu mais apanhei, é que se um termo de ajustamento de conduta estabelece uma restrição
que não ultrapassa a lei, as pessoas ou algum grupo de pessoas defende que os candidatos e os partidos estariam no exercício da sua liberdade, que eles teriam autonomia da vontade para regular a atuação na sua própria campanha eleitoral. O que me incomoda? O fato de que a lei permite o exercício regular desse direito da propaganda eleitoral e que se o candidato no meio da campanha voltar atrás, numa campanha que é dinâmica, ele vai ter que pagar uma multa por uma matéria que é regulada e que é um exercício regular de um direito, né? E como é que ele vai voltar atrás? Né? Eu acho que isso é ilegal, não me conformo com isso, eu tenho esse incômodo. Sim, a multa não prevista em lei. A propaganda eleitoral está na Lei 9.504 e tem as multas estabelecidas. No TAC, eventualmente, pode se estabelecer multas de 50 a 100 mil reais, sem qualquer base legal. E o problema também é que você passa a não ter mais uma unidade. Né? Então, quem faz parte do TAC, numa região tal, distribuiu o santinho, ele paga a multa e responde pela lei, e em uma outra localidade responde pela lei, por exemplo, por algum excesso. Então, a ideia é que o TAC, na verdade, ele cria essa multa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se o Dr. Walter Ribeiro se tem conhecimento no Piauí de diversas disseminações do TAC. Nós tivemos... inicialmente, eu queria parabenizar a ESA, na pessoa do ilustre condutor desse debate, a professora Ana Vieira e todos que fazem a escola. Dizer que é um prazer grande estar aqui, principalmente num momento duplo. O momento em que lançamos a revista, que tem a minha modesta participação, e também um livro que acabei de sermos presenteados, que é um livro que retrata a história da escola, da ESA, onde podemos observar que o trabalho da ENA, coordenando todas as escolas dos estados, na qual faço parte, vem exatamente a suprir a necessidade dos advogados, do estudo complementar daquele que é feito exatamente no princípio daquela advocacia continuada, do curso, para principalmente o advogado do interior que tem a carência de um estudo continuado. Eu queria dizer que, entrando no tema, a doutora colocou muito bem, eu acredito que temos aqui inúmeros casos para colocarmos, e levando um caso que houve a prática do juiz eleitoral, além da norma, e um caso, inclusive, que chamou a atenção, foi de um juiz que suspendeu o comício, a elaboração do comício que se deveria ocorrer no último dia permitido, requerendo a exigência de que ele fosse feito numa cidade vizinha. Quer dizer, algo que é extremamente absurdo e que, após uma liminar, podemos retomar o direito e o cumprimento da norma, que realmente não é algo completamente inócuo. Claro, com certeza. Doutor José do Carmo, a respeito, em especial em Minas Gerais, de conhecimento a respeito da formação dos TACs, enfim, e também do índice de sucesso disso, porque nós estamos falando da questão de legalidade, outra coisa, mas também preciso fazer o papel do advogado do diabo. E lá mais onde só. Existe um outro lado da coisa. A coisa funciona. Parece que a coisa funciona, não sei. Mas assim, mas que, enfim, a propaganda acaba sendo toma um balde de água fria, o que costuma chamar uma festa democrática, mas ao mesmo tempo parece que também o argumento daqueles que defendem diz o seguinte: olha, é uma forma de você segurar as animosidades na região também. Existe um contraponto que busca a ideia da efetividade da própria norma. Né? Existe esse contraponto. Não sei qual a opinião do Dr. José Carmo. Primeiramente, doutor Diogo, meu agradecimento pelo convite, tanto pelo artigo, que foi de uma contribuição mínima que eu pude oferecer, e agradecer por esse convite, por estarmos aqui agora e conhecendo os colegas aqui, que são pessoas realmente que estão muito enfronhadas no direito eleitoral, pelo que nós podemos perceber. O ministro já conhecemos de algum tempo.
Mas uma questão interessante, o senhor coloca um aspecto que é muito relevante. Porque a partir do momento que nós verificamos o excesso de certas atitudes no curso de uma campanha eleitoral e extrapola efetivamente aquele tipo de conduta que o legislador prevê, mas não extrapolar no sentido de abuso realmente. Então, o ajustamento de conduta à realidade legal é de grande importância. Porque quando o senhor faz a colocação de que, do outro lado, como é que isso está sendo visto pelo julgador? Porque observemos bem o seguinte, uma questão é simplesmente tratar do assunto em tese. Outra questão é viver a realidade lá na zona eleitoral. E, por experiência própria, fui juiz em cidades pequenas, comarcas pequenas, eu estava até comentando a princípio, de oportunidade de presidir a eleição em 5 municípios simultaneamente, e locais muito pequenos, e falo isso com frequência, a política ela vaza pelos poros das pessoas. É impressionante. Então, eu tive a oportunidade de já até me antecipar o próprio TAC, mas eu fazia da seguinte forma: reunia a liderança política e construía com eles um acordo. E homologava esse acordo depois, logo em seguida ali aquela reunião. Então, eles passavam a respeitar aquele parâmetro dentro daquela... Claro que as condições eram fixadas e havia esse consenso dentro da legalidade, obviamente. O doutor Walter traz essa questão aí que realmente é gritante. A disparidade com a realidade legal, sobretudo, de fazer o último comício, que normalmente o evento é o apogeu da campanha, em local diverso, de onde vai realizar a eleição. Exatamente, é uma coisa absurda. Né? Com devido respeito lá ao colega que assim determinou, mas não está dentro desse contexto de legalidade. Então eu buscava estabelecer esse acordo, homologava o acordo, estabelecia sim penalidades, mas dentro de... Sem penalidades. Com penalidades, mas dentro daquilo que a lei estabelecia. Tá. Não então, ultrapassava os limites normativos, definitivamente. Mas criava uma punição, uma multa, mecanismo para que eles pudessem ter a consciência de que seria aplicada aquela punição. Então facilitava. Aí o que acontece? Nós temos que ver que a eleição para o candidato é uma oportunidade. E ele não pode perder essa oportunidade. Claro. E quando ele perde a oportunidade é porque ele já perdeu a eleição. E tem aquele velho aforisma, né, que nós conhecemos do interior: crime é perder a eleição. Porque só daqui a 4 anos que ele vai ter outra oportunidade. E o que nós vemos com isso é o laissez-faire. Eu já presidi comissão de fiscalização de propaganda eleitoral em Belo Horizonte, é um negócio assim, assustador que a gente encontra. Então há necessidade de ter uma linha de direcionamento para efeito de se atender à legalidade. Porque os abusos, eles acontecem. Isso é natural. Basta verificar, inclusive, só um argumento mais. A questão, por exemplo, de exigência da prestação de contas. A legalidade é o quê? Todo o dinheiro passa pela conta bancária. Fora disso não existe financiamento, não existe manuseio de dinheiro. Se estão fazendo fora da conta bancária, a ilegalidade está aí patenteada. Então, são questões dessa natureza que o julgador precisa ter a situação sob um certo controle para, evidentemente, até prevenir o volume de processos que nós vamos ter adiante em represália às ilegalidades, os abusos que são cometidos no curso desse processo. Desculpe, doutor. Só complementando, que como temos a norma posta, a função do juiz deve ser exatamente a de limitar-se a coibir os abusos. Quer dizer, essa é uma realidade, mas sem que nela, na prática dessa realidade, não se restrinja direitos. Eu acho que esse conceito de coibir os abusos, mas sem que se restrinja os direitos, eu acho que tem que ser uma balança
e se buscar a razoabilidade na prática das decisões, para que nós não tenhamos aí exatamente decisões totalmente inócuas que terminam por tirar do eleitor aquela, porventura, possibilidade de participar, como o desembargador bem colocou, da última manifestação daquele que postula a vontade popular. Só para um outro fato me veio à memória, num desses ajustamentos que nós fizemos, e dentro da realidade política local, chegamos a um consenso de não se permitir o uso de foguetes. Por quê? O que tem de mais usar um foguete? Não tem nada demais quando ele é soltado para cima. Agora, quando vira para outra pessoa como se fosse uma arma, aí é diferente. Então isso tem que ser... Aí tem que ser de zelar pela segurança. De segurança pública. Isso tem que ser observado pelo juiz. E uma das razões até que eu entendo muito sabe a exigência constitucional do juiz morar na comarca, residir na comarca, porque ele aí se inteira da realidade na qual ele está contextualizado. É fundamental isso. Apenas fazendo uma última colocação, desembargador, nós estávamos no tribunal quando existe uma cidade no sul do Piauí, quando já por maioria não estava se dando provimento a um recurso, e uma das observações feitas era exatamente que lá tinha se tentado promover um ataque, e esse termo de ajuste de conduta exatamente vinha no bojo dos pedidos junto a determinada urbe, que era exatamente para que se lá apenas se usasse o foguete, mas na verdade estavam usando um tipo de explosivo que realmente está totalmente em desatendimento à norma, e por isso houve a manifestação do juiz exatamente coibindo esse tipo de manifestação que extrapolava aquilo que nós entendemos nem fora como da foguete. Eleição ele poderia. Talvez nem fora da eleição. Talvez nem fora. Bom, eu acho que essa sua colocação, doutor José do Carmo, de uma certa maneira também responde a pergunta que a doutora Marilda fez. Funciona, é bom para quem? Então, talvez para a Justiça Eleitoral conduzir o processo, enfim, acaba tendo as suas funcionalidades, pelo que me parece. Mas do aspecto do candidato, eu acho que a gente passa a ter dificuldade. Eu já intervi, esqueci de agradecer à escola com o honroso convite de estar aqui mais uma vez e parabenizar a realização do debate. Eu já vou intervir de novo antes que ele não me dá a palavra, eu tenho que intervir. Não, a palavra já está. Eu acho que o que a Marilda falou tem uma coisa muito importante da gente pensar. Nós estamos preocupados, como você diz, interesse de quem? É o interesse do candidato? É interesse da justiça de ter um número menor de processos, de ter uma eleição que transcorra sem maiores conflitos? Ou é interesse do eleitor? Eu, particularmente, acho que a legislação eleitoral brasileira é muito restritiva, como você disse, em matéria de propaganda. Por que ela é restritiva em matéria de propaganda? Se for buscar os conceitos constitucionais, é porque é uma igualdade de chances, para que todos iniciem. A propaganda tem uma data certa para ser iniciada, para que todos possam começar ao mesmo tempo, todos possam realizar todos os atos. Então, um aspecto prático que a gente não pode deixar de considerar. Todas as reformas que foram feitas nos últimos anos tiveram essa preocupação de igualdade de chance e permitir o acesso, mas também visaram, principalmente, reduzir o custo de uma campanha eleitoral. É essa a verdadeira pretensão que os políticos se preocupam. Quer dizer, um custo de uma campanha eleitoral para deputado federal estava chegando a ser um absurdo numérico. E os deputados federais diziam que, além deste custo que ele tem na sua própria eleição, a cada 2 anos ele tem que participar das eleições dos prefeitos que formam a sua base e buscar novos recursos, e vem todo o problema de financiamento, todo esse imbróglio que a gente existe. Então a tendência sempre foi, vamos acabar com o showmício, porque um convidava a Ivete Sangalo, o outro convidava a Cláudia Lei, e aí vinha R$1 milhão de cachê para um artista, R$1,5 milhão para outro, 2 milhões.
Então, quer dizer, daqui a pouco não teria mais limite nos gastos. Então, proíbe-se showmício, proíbe-se uma série de coisas. E traz toda essa restrição. Mas acho que o ponto fundamental que a doutora Marilda pôs aqui é a questão do eleitor. O eleitor, hoje em dia, ele já está numa situação, que, no mínimo, um paradoxo. Todo mundo, em dezembro, sabe quem são os candidatos, principais candidatos. Aqui é a eleição de São Paulo, em dezembro todo mundo sabia quem seriam os prováveis nomes. E esses prováveis nomes, como sempre acontece, se confirmaram e estão disputando. A imprensa cobre essa eleição, trazendo os fatos dentro da sua leitura, dentro da ótica do jornalista, obviamente sempre voltado ao interesse público, à divulgação da informação, sobre esses candidatos há tantos meses. Mas a propaganda oficial só pode começar no dia 5 de julho. E a propaganda oficial não pode conter isso, não pode conter aquilo, o cavalete tem que ser removível, eu não posso pôr, eu estou restringindo cada vez mais. O desembargador disse, é uma coisa que sempre existiu. Esse TAC, talvez o TAC seja uma novidade. Os acordos sempre existiram na eleição municipal. Porque eu não posso fazer isso numa eleição nacional, porque nem estadual. Porque eu não posso permitir que determinado candidato possa plotar um carro no Amazonas e no Rio Grande do Sul esse mesmo comportamento seja proibido. Daí, inclusive, que a única pessoa que pode regular a matéria de direito eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral através de instruções. Alguns TREs, com um intuito nobre de querer ajudar, editam resoluções de propaganda. Sempre que há uma reclamação, uma representação, o TSE caça essas instruções, porque só ele que pode, porque o direito é federal, tem que ter a mesma interpretação no país inteiro. Mas o eleitor, com isso, ele fica sujeito apenas ao que a imprensa está divulgando. É uma coisa que até pus no começo do meu artigo, não é nem artigo, eu falei um apanhado de ideias que vocês ousaram publicar, mas há uma frase do Robert Dock que é muito interessante, quer dizer, quanto maior o número de fontes de informação tiver, mais forte será a democracia. Então, para o eleitor escolher quem é o candidato, quanto mais informação que ele tiver sobre o candidato, melhor será. Então, eu não posso limitar de jeito nenhum a imprensa, mas eu acabo limitando os próprios candidatos. E por que esses acordos começaram a existir? Pela mesma razão, a campanha ficava cara. Aí os políticos acertavam entre si, falavam, não vamos usar panfleto, ou no máximo 10 cartazes por árvore, quando ainda era permitido. E aí muitas vezes eu perguntei na época para clientes, eu advogava na área, perguntava, mas vem cá, você acha que sinceramente alguém vai votar em você porque tem um cartaz colado no poste? Que é até difícil de ler, você tem que virar o rosto para ler. Ele falou, não, ninguém vai votar em mim. Mas se meu adversário tiver 2, eu tenho que ter 3 cartazes. Isso demonstra a força da campanha, não a minha ideia, não isso. Então o que existiu, o que sempre existiu, era a briga dos candidatos. E eles começaram a liquidar. O Rio de Janeiro foi um dos pioneiros e falou assim, não tem mais propaganda de rua, não cola cartaz em canto nenhum. Não lembro se foi Búzios, teve um município do Rio que fez isso na eleição e foi um sucesso. E desse sucesso veio a reforma da legislação. Agora, o que se criou é que esses acordos eram feitos entre os partidos. E agora se trouxe um TAC, que é um instrumento basicamente ligado à função fiscalizadora do Ministério Público, no inquérito civil, no inquérito penal, que não se aplicam à Justiça Eleitoral. A Polícia Judiciária é a Justiça Eleitoral, não é o Ministério Público, não é a Polícia Federal, nem ninguém. É o juiz que é o único responsável por apuração de delitos eleitorais. Várias decisões do TSE nesse sentido. Agora, na hora que você põe esse TAC, o que me preocupa é o conteúdo, não é nem a existência dele, é o conteúdo. Eu cito o exemplo na época do acordo, não de TAC. Um juiz em determinado estado, porque conhecia a localidade, via que a coisa poderia dar problema, resolveu fazer um acordo entre os candidatos. E falou o seguinte, no dia da eleição, no domingo da eleição, você vai distribuir carne numa barraca aqui. E você vai distribuir carne numa barraca a 500 metros ali. Eu não era advogado na época, eu falei, que história é essa de distribuir carne? Não, é porque o eleitor lá, se não ganhar um pedaço de carne, ele não vota. Então, quer dizer, o juiz regulou num TAC a compra de votos. Só que de uma forma muito igualitária. Falou, para não dar briga nas filas, um fica aqui e outro fica ali. Então, o que me preocupa
essa tentativa de vamos equilibrar. De um lado, você tirar completamente a chance, a capacidade do eleitor de ter informações, principalmente daquelas pessoas que não são conhecidas. Se eu elimino a propaganda, só ganha quem já é conhecido. Exatamente. Quem a imprensa está cobrindo, quem o eleitor... Se eu eliminasse a propaganda aqui de São Paulo, vocês saberiam que existiam 4 candidatos, ou 5. Eu não sei nem quem são os daqui, porque eu não sou daqui. Eu só acompanho nacionalmente. Os outros, a qual tem todo e o mesmo direito de chance de igualdade, não se daria nada. Porque eles não poderiam pôr panfleto na rua, eles não poderiam fazer comício, que, ao meu ver, é uma inconstitucionalidade total. Quer dizer, você vai desde do direito de reunião, liberdade de expressão, várias ofensas constitucionais aí. E você, quando começa a intervir demais nessa área, eu acho que você acaba... Quem é o verdadeiro prejudicado é o eleitor. Que eu acho que é a pessoa que a gente tem que se preocupar. Nós não temos que preocupar com o candidato, nós não temos que preocupar com a justiça eleitoral, nós temos que preocupar com o eleitor, com a informação que o eleitor venha a ter. Acho que esse seria o caminho. Agora, que existem os acordos, existem. E aí eu ponho uma outra indagação para o debate. Se o acordo regular um abuso, não tão drástico como esse eu disse, mas se ele regular alguma coisa que eventualmente pode ser um abuso de poder. Em país inteiro, qualquer juiz condenaria aquela pessoa por um abuso de poder. Mas naquele acordo era permitido, por uma falha de redação ou por uma esperteza, uma argúcia do advogado que incluiu, salvo isso que poderá ser feito. Na defesa de uma ação de impugnação do mandato eletivo, eu terei, tem natureza constitucional, eu terei condições de dizer que o abuso reprimido pelo artigo 14 da Constituição não se caracterizou porque havia um termo que autorizava a pessoa a fazer aquilo. E aí vem a regra, eu discuti isso com o Adriano Soares há muito tempo atrás, que ele, não nas obras, mas num caso concreto, um advogado de cada lado, em que ele dizia, não, mas se o meu candidato fez isso, o seu fez aquilo também. Não existe direito eleitoral, direito público, não existe o Instituto da Compensação. Se um candidato roubou, o outro candidato não vai ser inocentado porque claro, também roubou. Quer dizer, ambos têm que ser caçados. Então, eu olho com muita restrição. Eu não critico tanto a doutora Marildo, como ela disse que foi criticada aí nesse ponto, porque eu acho que nós temos que... O interesse é preservar a informação para o eleitor. É ele que decide. Até em todos os aspectos, eu acho que o eleitor é que manda. É ele que deveria dizer quem que pode ser candidato, quem não pode ser candidato. Não, e de uma certa maneira, com a evolução da comunicação, internet, em especial as redes sociais, a gente tem o eleitor participando cada vez mais disso. Eu estava vendo uma reportagem específica sobre um movimento de eleitores, enfim, que são eleitores, mas que buscam fazer interferências artísticas, vamos dizer, foi isso que eu li, em propaganda eleitoral irregular. A ideia, o pouco que eu consegui ver desse movimento pela internet, que se espalha com muita frequência, era que, olha, você eleitor viu uma propaganda irregular, prejudique, quebre essa propaganda. E aí a gente entra desse outro lado por crime. É um perigo tremendo. Claro. E aí você o eleitor passa a ser o juiz daquela propaganda ser ou não regular. E se ela não for irregular e ele quebrar, ele estará cometendo um crime. Exato. Porque destruir propaganda é crime pelo Código Eleitoral. Não. E antes dessa, me permite, ele já cometeu um outro, autotutela. Só complica ainda mais a situação. Achou uma propaganda irregular? Denuncie todos os tribunais regionais, todos os juízes eleitorais. Eu acho que na eleição municipal, o desembargador disse, é fundamental. O juiz tem que se reunir. A justiça eleitoral tem que, e principalmente os juízes que militam nela, tem que conscientizar que eles não são juízes togados 100% do tempo, não. Pelo contrário, eles são juízes para decidir causas 10% do tempo. 90% Sim. Eles são administradores de uma eleição. Como administradores, eles têm que se reunir com as pessoas e conversar, ver as dificuldades e achar soluções. Eu acho que isso é que faz andar. Então, se vê alguma irregularidade, procura o Ministério Público, procura... Não, você tem hoje diversos canais de comunicação, né? Então, os tribunais estão com ouvidorias assim... online você faz isso, você faz também por telefone, é uma série de situações. Mas essa é uma espécie de um movimento que parece que cresce. Não sei se...
A interrupção aqui, professor Diogo. Primeiro eu queria agradecer ao convite, agradecer a ESA, agradecer a todos os amigos aqui, especialmente porque minha área de pesquisa é mais voltada ao direito penal, então, na verdade, eu estou até aprendendo muito mais aqui direito eleitoral com os outros colegas, e uma coisa ou outra eu vou poder contribuir. Eu procurei voltar até na minha participação mais para um pouco do direito penal envolvendo o direito eleitoral. Mas quanto a essa questão da propaganda e dessas quebras de placas e tudo mais, que foi um movimento pela internet, eu pude acompanhar um pouco mais de perto e eu acredito que, primeiro, que foram dois movimentos distintos, né? Houve um movimento que as pessoas induzem as outras a fazer a arte nas placas, e houve um outro movimento que é diferente desse, que induz as pessoas a quebrarem essas placas e mandarem essas fotos, querer uma arte um pouco mais violenta, vamos dizer assim, né? Então, quebrar essas placas, mandar foto, postar no seu Facebook, no seu Twitter, e como o ministro bem disse, isso é crime, né? Quebrar a propaganda eleitoral é crime, então justamente era isso, eles escondem as caras, eles não mostram, eles falam que se unem para isso, mas acabam omitindo, lógico, a sua identidade, né? Mas eu acho que muito isso se dá também ao fato de que a população é muito leiga sobre o que fazer em determinadas situações. Aqui em São Paulo, o que causou muita revolta, em especial, foi porque teve a lei que o prefeito Kassab fez, né, da cidade limpa, tal, de proibir diversos tipos de propaganda. E quando todo mundo sofreu, muita gente trabalha em comércio, ou trabalhou em comércio, ou tem comércio, teve que tirar suas propagandas, diminuir, gastar dinheiro, investir nisso, naquilo, para se adequar à nova lei. E quando chegou as eleições, vi aquele mundaréu de coisa espalhada pela rua. Aqui em São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, eu posso falar com bastante propriedade, porque eu ando pelas ruas o tempo todo. E o que você vê é um monte de placas esparramadas. Isso causou uma revolta. O pessoal falou, poxa, por que o ano todo a gente tem que ficar aqui se privando de uma propaganda para o meu comércio, para o meu empreendimento, que gera emprego, que gera isso, que gera aquilo, para chegar nas eleições, o pessoal vem fazer essa baderna aqui, joga santinho para tudo quanto é lado, uma sujeira lascada. Como a população não tem essa conscientização de, puxa, vou procurar o atendimento, vou procurar o judiciário, vou procurar alguém... Está muito fácil hoje em dia. Sabe, hoje é um e-mail, um e-mail que você manda, tem um formulário próprio, há diversos meios. Enfim, a Justiça Eleitoral brasileira, ela é, por diversas vezes, referência no mundo, de uma forma geral, e conduzindo as eleições, o alto índice de confiança da população remete para que essa prática não deveria ocorrer, né? Enfim, na verdade, o contrário, né? Talvez porque Tem TRE com o Facebook e com o Twitter. Sim, hoje em perfeito. Tá. Sim, poderia. Acho que falta mesmo uma informação e acesso tem muitos, né? Mas não sei se o pessoal tem essa conscientização. E hoje em dia, principalmente pelo público, pela característica do público que compõe a rede social, os movimentos que pegam é justamente esse, o de quebrar, é o de pintar, é uma coisa um pouco mais lúdica às vezes, ou um pouco mais violenta, é o que faz sucesso. Se de repente tivesse uma campanha, olha, vamos espalhar a conscientização, entre em contato com o TRE, com o TSE, e por aí vai, não surtiria tanto efeito quanto uma propaganda, uma ação como essa, o de quebrar, ou de pintar, o que seja. Eu acho que o internauta, seja quem for. Primeiro, os movimentos em si, por já ter advogado, talvez aí mais de 20 e muitos anos em eleições, eu sei que alguns movimentos não são tão naturais quanto a gente imagina. Democráticos, assim. São democráticos, são movimentos já preparados e ditos e se põem aí sob um rótulo bonito de combate à ilegalidade qualquer ou um interesse particular patrocinado. O verdadeiro poder das pessoas está na expressão da palavra. Então, se o sujeito não sabe o que fazer, se entrar no Ministério Público, não, ao invés de quebrar, tira a foto e põe na internet e denuncia. Olha só o tipo... eu acho que uma notícia dessa que você falou tinha assim, quem sujou vai sujar. Divulgar isso é muito mais... se eu quebro, 2 ou 3 pessoas vão ver. Se eu ponho na internet, esse candidato está fazendo isso... Então, uma professora amiga nossa pôs uma placa outro dia de um candidato no meio de uma obra pública, ele pedia perdão, uma propaganda eleitoral, que ele pedia perdão aqui mais uma obra minha, e botava a foto dele no meio de uma obra pública. Quer dizer, quem olhou aquilo dali falou, poxa, mas isso daqui é óbvio. Eu acho que esse tipo de coisa é que tira o voto. A conscientização
pela divulgação da informação, acho que é muito mais importante do que pelo ato que algumas vezes vai ser confundido como de vandalismo. Claro. Eu queria só colaborar dizendo exatamente em cima da manifestação do ilustre ministro que me chama ministro, eu já fui, não sou não, mas que a propaganda eleitoral regulamentada, disciplinada, ela vem exatamente para buscar o quê? Buscar atender o princípio do equilíbrio. Exatamente porque aquele menos favorecido, e eu entendi que foi isso que o ilustre colega Henrique Neves abordou, ele quando tem a sua possibilidade, e aí eu posso trazer até aqui o tema da reeleição. Quer dizer, o candidato que disputa a reeleição, ele tem mais chance ou é igual a chance com aquele que está disputando com ele? Do governo que ele fez. Se ele fez um bom governo, ele pode ter mais chance pelo resultado que ele teve. O problema que todo mundo põe... Não, aí a questão do abuso da máquina, que é o que todo mundo fala na reeleição, a minha opinião é o seguinte, tanto faz ser reeleição ou não. Se quem for o detentor da máquina quiser abusar, abusa em causa própria, abusa em favor de outros. Tanto faz ser reeleição ou ser um padrinho abraçado. O prefeito abraçado com um candidato seu. O doutor Maria já não gostou da ideia, não, mas tudo bem. E eu já passei a arma. Já passei a arma na expectativa. Eu entendo que esse equilíbrio dado pelo disciplinamento dessas regras, das resoluções do TSE, do próprio Código Eleitoral, que tem todos essas leis, o arcabouço da Constituição, como arcabouço, eu entendo que ele é necessário, principalmente para esse momento onde nós temos uma justiça eleitoral para uma sociedade que impõe regras, um conjunto de regras muito novas, são muito novas, e nós temos, e não entramos ainda nesse assunto, mas de uma certa forma foi abordado aqui, situações completamente novas, onde a própria justiça eleitoral não tem como ter eficiência para monitorar, que é o assunto internet, né? O assunto Facebook, o tema Facebook e Twitter, que vai ser abordado ainda, é algo extremamente difícil de ter controle. E aí eu concordo plenamente com essa possibilidade de dar àquele que tem menos condição de usar esses instrumentos para se realmente beneficiar de uma propaganda que é extremamente necessária, porque mesmo no disciplinamento, no regramento da propaganda eleitoral, com as vedações, nós sabemos que aquele que é mais conhecido tem larga vantagem. Pode falar mal. Não, eu não vou falar mal. Bom, primeiro eu queria dizer assim, que eu compreendo que a dificuldade de administrar as eleições, concordo plenamente com o ministro Henrique quando ele diz que, de fato, um juiz eleitoral mais administra do que julga. Não é? As pessoas ficam falando que o prédio do TSE é muito grande, é um desperdício danado, e talvez ele seja muito grande mesmo, mas as pessoas acham que só tem 7 ministros julgando ali. Isso é um equívoco tremendo. Não tem uma logística. Imagina você fazer uma eleição em 3 meses, em um único dia, todos os eleitores do Brasil votarem e às 10, 11 horas da noite a gente ter o resultado das eleições. Isso não é uma brincadeira, né? A gente tem um sistema eleitoral muito evoluído e eu compreendo que, ainda que no município pequeno a administração das eleições seja muito difícil e que a ânsia de antecipar os problemas também seja muito grande. Não vejo problema nenhum em os atores da eleição, os partidos políticos, os candidatos, acordarem a forma de desenvolver aquela eleição, né? Eles podem acordar o que quiserem, mesmo porque esse acordo depois pode ser alterado. Eles têm, né, pleno direito de exercer o livre, de manifestar o livre exercício dos direitos que as leis lhes asseguram da forma que bem entenderem, né? O que me preocupa é a antecipação disso por uma esfera que não tem competência para tanto, né? Quem tem competência para regular o direito ambiental é uma competência comum que não é à toa e, em parte, é do município. Então, o sujeito está estourando bomba de... como é que chama aquele negócio? De foguete. Se está estourando foguete, então, o município que regulamente isso. Isso não é nem sequer uma questão eleitoral. Isso acontece no período eleitoral com mais frequência, mas acontece também no dia da Nossa Senhora da Aparecida. Então, se tem, eventualmente, a pessoa jogando...
santinho no meio da rua, se essa questão também é uma violação ambiental, que isso seja alcançado, seja regulado e seja punido da forma mais correta. E eu, na hora, ainda ia perguntar para o ministro Henrique, é o seguinte: pois muito bem, então vamos partir do pressuposto de que esse termo de ajustamento de conduta tem uma função e ele regula lá as eleições naquele momento e tem um benefício, que é de inibir a prática de abusos. A prática de abusos e os ilícitos eleitorais, eles têm uma penalização própria da lei e, para além disso, eles também têm um regulamento próprio para que essa apuração seja feita. O exercício do poder de polícia do juiz só alcança a restrição ao abuso na propaganda. Então, o juiz pode ir lá e recolher aquela propaganda, mas ele não pode aplicar uma penalidade. O termo de ajustamento de conduta, que também não é só um ato judicial, ele envolve o Ministério Público, ele vai envolver a aplicação de uma penalidade que, teoricamente, partindo do pressuposto que se aplica se a área eleitoral, e eu estou até sublimando a afirmação que o ministro fez de que não se aplica, vamos partir desse pressuposto, com o qual eu não concordo, mas tudo bem. Como é que eu vou fazer para executar aquela multa, porque o termo de ajustamento de conduta é executável? Se eu preciso passar por uma representação eleitoral, se eu preciso passar por uma ação de investigação eleitoral para apurar o abuso, no final das contas eu fiz um termo de ajustamento de condutas que não é executável. Como é que eu vou ultrapassar isso? Como é que eu vou ultrapassar isso, ministro Henrique? Eu não sei, eu sou contra, você que está querendo fazer o termo. A questão é o seguinte também, que você pôs, quando você fala, eu já vi só até antítese, o benefício na inibição. Quer dizer, na minha cabeça, alguma coisa que seja inibitória jamais será... Reverter em benefício. Quer dizer, nessa óbvio que em outras situações o benefício teria, mas nessa situação, você limitar a informação, a manifestação popular, a liberdade de expressão da pessoa, a meu ver, eu não consigo achar benefício nenhum nisso. O benefício seria econômico dos candidatos de terem uma campanha mais barata, só. E o benefício de quem está na situação, quem está num posto de visão maior. A execução da sanção, provavelmente vão tentar já incluir direto na dívida ativa e mandar para a Fazenda Nacional cobrar na forma que ela cobra as multas. Agora, qualquer advogado razoável vai saber embargar e isso vai saber demonstrar a inexistência de título executivo. Eu não sei se o TAC aí poderia ser considerado mas a própria violação do TAC ou não geraria uma discussão, eu violei ou não violei. Mas esquece a multa, está todo mundo preocupado em multa, e a multa é o que está na lei. Mas o problema é o seguinte: se eu ponho na legislação toda norma proibitória, ela também é uma norma permissiva, ao contrário sempre. Então, se eu digo o seguinte, eu não posso fazer tal coisa sob multa de tantos reais, e aí eu venho no TAC e reduzo o que a lei me permite fazer, se eu ultrapassar o que está no TAC, eu terei cometido abuso? Um abuso de poder econômico, seja o que for. Esquece a multa, não é o problema da multa. A lei me permite fazer hoje uma propaganda até 500 metros dos prédios, usar carro de som até 500 metros do prédio da sede do município. Mas aí o TAC vem e fala o seguinte: não, você pode fazer só a 1 quilômetro de distância, porque aqui ninguém quer ser perturbado. Aí o sujeito faz em 750 metros. Amanhã, isso vai ser só... Porque toda violação de propaganda, todo mundo fica muito preocupado. Violação de propaganda é apenas a questão da multa. Tudo se resolve em multa, a multa é pequena. Eu acho que a violação de propaganda é uma coisa que se resolve incidentalmente nas situações pequenas, mas quando ela começa a tomar uma dimensão muito maior, você pode pegar todo aquele conjunto, que o ministro do Jobim chamava de conjunto da obra, e reúne aquilo num recurso contra expedição de diploma, numa ação de impugnação do mandato eletivo, ou numa representação, e diz: houve um abuso. Até que a hipótese de cabimento do recurso de expedição de diploma, que é o 262, que faz remissão ao 237, que faz remissão ao 222, ele diz não só a forma de captação de votos e de propaganda vedada em lei. Então, uma das hipóteses de cabimento do recurso de expedição de diploma é você exercer uma propaganda ilícita. É óbvio que se eu entrar dizendo que a pessoa fez um santinho errado, sem o número de CNPJ, não vai ter ali potencialidade, proporcionalidade, seja para chegar à cassação de mandato. Mas se eu tenho várias... Em grande escala. Em grande escala. Agora, a minha preocupação é, o TAC diz, no exemplo que eu dei, é 500 metros o que ele diz a lei, o TAC passa para 1000 metros e a pessoa faz em 750.
ela terá cometido uma violação à lei, mas não terá cometido uma violação ao TAC. Ou, dependendo do tamanho, uma situação inversa. Como é que você vai resolver isso? O que, afinal de contas, vai prevalecer? O TAC ou a lei? Certo? Quer dizer, o TAC só pode ser dentro da lei. Tá bom, então vamos pegar o TAC de 500 e baixa para 250 metros. E aí você faz em 400. Sim. Cometer um abuso, eu vou correr o risco. Ah, mas eu cumpri o que o juiz falou. Sim, mas o juiz falou aqui. Depois dele tem o TRE, depois dele tem o TSE, e dependendo da matéria tem o Supremo. Então não adianta resolver uma situação aqui. Óbvio, tudo isso tem que ser considerado, a boa-fé do candidato. Mas eu fico muito preocupado com... Já leva tanto tempo, a gente faz tanta audiência pública para fazer as instruções, para regular no país inteiro, com coisas que quando eu sou advogado, como eu sou hoje, quer dizer, na época que eu estava lá no tribunal, eu participei com o ministro Arnaldo de todas as audiências públicas, eu não imaginava a quantidade de problema, saber quem que faz pesquisas eleitorais, quem é que tem que atestar, se é o estatístico, se é a gente fez, é o estatístico. Aí vem o Conselho de Economia e fala, não, o economista também. Aí vem o outro conselho, todo mundo quer puxar. É uma coisa que você foge completamente do direito eleitoral e passa a estudar números para saber quem que é o responsável para a verificação técnica de uma pesquisa. Quantos, a doutora Marilda diz, o pessoal acha que fazer eleição é fácil. Quantos metros de papel eu tenho que ter numa bobina de urna? Eu tenho que pensar o número da tabela de eleitores, o número da tabela de candidatos, fazer uma preparação, quantos rolos eu tenho que mandar. E se eu tenho que mandar o rolo, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar com muito tempo antes, mas o papel é termal, eu não posso comprar muito tempo antes, senão ele esmaece. Para estocar. Então, tem uma dificuldade logística operacional que em São Paulo é simples. Vai fazer isso no Amazonas. Não, imagina. Sem considerar a possibilidade de queda de energia, aí precisa de bateria. Como é que vai chegar a bateria lá no custo dos trabalhos? Numa situação dessa de Amazonas. Já tivemos situação de pedir, requisitar helicóptero da polícia militar para poder levar. Enquanto isso, a fila está crescendo. E como é que resolve? Exatamente. Eu penso que um dos grandes problemas de se resolver as coisas internamente é a falta de unidade nacional na normatização disso. Mas essa unidade está nas instruções do tribunal, está na legislação. Exato. É por Só isso que aí, é que eu digo, na boa vontade, todo mundo quer participar. E todo mundo gosta de regular um pouco as coisas, né? Da ordem é uma beleza. Dá um pouco de poder. Da ordem é uma beleza, né? Quer dizer, fazer baixo... Eu pego o exemplo, em determinada época, na década de 90, eu colecionava as cartilhas dos TRS, que não é uma resolução, não é um ato, mas ali a cartilha dizia o que pode e o que não pode na eleição. E era impressionante, você pegar na mesma eleição cartilhas de vários TRS, todo mundo que eu tinha algum processo, pedia, me manda uma cartilha aí daí, e ia fazendo uma coleção. Cada uma dizia uma coisa, parecia a jurisprudência do TSE. Pois é. E agora pensando na propaganda e na questão da evolução da comunicação, as redes sociais na propaganda eleitoral, como isso está sendo visto, na opinião de cada um de vocês? Eu não sei se o Dr. Walter ia começar, trazer algumas conclusões a respeito. Eu acho que o cenário da internet é um cenário extremamente importante para os dois públicos, para a sociedade e para aquele que está interagindo, que está buscando representar a sociedade. Eu tenho um dado muito recente que o Brasil é o segundo maior em número de Facebooks. São 42 milhões de brasileiros que possuem o Facebook. O Twitter são 24 milhões de pessoas que se comunicam com o Twitter. Então veja a grandeza de uma comunicação feita por esses instrumentos e o impacto que ela pode gerar. O impacto de uma mensagem levada pelo Twitter e uma multa aplicada por um excesso de pintura de muro, por exemplo, que é coibido. Há uma vedação na lei sobre a questão especificamente do Twitter, e essas vedações, ou melhor, não em cima do Twitter, em cima
das empresas de internet, os provedores, pessoa jurídica. E, por exemplo, o provedor do Guaraná Antártica é um dos sites mais visitados enquanto pessoa jurídica. Mas o site do jogador Kaká tem 16 milhões de... O Twitter dele tem 16 milhões de seguidores. 16 milhões de seguidores. Então veja a disparidade do que a lei veda, que é exatamente o anúncio no provedor pessoa jurídica, e de repente eu posso estar lá com uma mensagem num site, de um Twitter de uma pessoa, de uma celebridade, e esse efeito é grandioso. Então eu acho que esse regramento é uma questão de tempo, mas eu entendo, como bem colocou aqui o ministro Henrique, que por mais que se pareça haver um excesso de rigor em cima da questão da lei eleitoral, mas esse disciplinamento tem que ser feito, porque realmente nós não vamos conseguir um equilíbrio quando com movimentos na comunicação tão diferentes e a lei aplicando alguns regramentos para alguns instrumentos que são totalmente mínimos quando comparado a esses. A questão da internet, hoje, os últimos dados, até semana passada, nós já temos no Brasil 70 milhões de usuários. Esses 70 milhões significa aí talvez algo em torno de 40, 50 efetiva. Porque aquela pessoa, 70 eles calculam o número de pessoas que têm contas. Então é a mesma coisa do Twitter do Kaká. Deve ter 16 milhões de seguidores, mas nem todos olham toda hora para saber. Alguns entraram e abandonaram o Twitter, então é sempre um número um pouco mais baixo. Mas é uma coisa que, num país de 140 milhões de eleitores, um pouco mais de 140 milhões de eleitores, quase 200 milhões de habitantes, eu pressuponho que todo mundo que está na internet, dessas 70 milhões de usuários, a grande parte, talvez um percentual muito maior do que da população, tem mais de 16 anos de idade. Quer dizer, quem está na internet, e principalmente os formadores de opinião, estão todos eles na internet. Todos os jornalistas têm. A questão do Twitter, eu vou pedir aqui a licença até para falar de uma decisão que eu dei lá no tribunal e que depois isso foi para o plenário, quando eu já não estava mais como juiz auxiliar de propaganda, eu não participei do julgamento plenário, mas teve uma repercussão muito grande, porque a imprensa entendeu uma coisa que não foi o que foi dito. A imprensa entendeu que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o Twitter. Não proibiu nada. O que se discutiu naquela decisão, única e exclusivamente, era se o Twitter era ou não era um meio de comunicação. É um meio de divulgação. Seria possível fazer propaganda no Twitter? Sim. A própria lei diz, eu posso fazer a propaganda no Twitter. Então o que se decidiu era só isso. É um meio de comunicação ou não é um meio de comunicação? Sendo um meio de comunicação, ele está naquela vedação de que não pode fazer propaganda, o candidato não pode fazer propaganda antes do dia 5 de julho. E no caso, teria sido o próprio candidato que fez o pedido de voto expresso para cargo indicado, o nome, só não lembro se tinha um número ou não, mas foi uma frase que era nítida de propaganda eleitoral antes do período permitido. Perguntar, você acha certa a decisão? A monocrática fui eu que dei. Falei, eu acho certo porque eu segui o que está escrito na lei. Agora, se você me perguntar se eu acho a lei certa, aí é outra situação. Eu acho que o Congresso acabou tentando regular uma coisa que é muito difícil de ser regulada. Os debates de problemas na internet não é um problema brasileiro. Isso é um debate mundial. A questão que envolve direito autoral, que envolve crime cibernético, uma série de coisas, é uma coisa que o mundo começou com aquela ideia de liberdade. Aqui podemos tudo, a terra de ninguém. Falei, mas a honra das pessoas ainda existe. Irrestrita. Mas eu ainda faço uma divisão. Eu acho que a intervenção da justiça eleitoral na internet tem que ser voltada exclusivamente para candidato a partido político. Para proteger os sites que eles têm. É uma coisa que, uma vez que o candidato, na minha leitura, quando o candidato registra o seu site, e a maioria esquece de fazer isso, mas comunica à Justiça Eleitoral, meu site é tal, nem aquele provedor de serviço, que é o sujeito que é o responsável pela hospedagem, pela manutenção daquele site no ar, pode tirar aquele site do ar, a não ser por uma ordem judicial. Porque ali você dá toda a garantia do candidato que ele vai escrever e falar o que ele quiser. Agora, isso é a garantia que você tem na vida. Eu posso sair na rua e falar o que eu quiser. Dependendo do que eu falar, não estou nem considerando que posso tomar um tapa, não, que seria a reação popular, não. Mas eu vou responder
um processo de perdas e danos, por dano moral, ou vou ser acusado de um crime de calúnia, difamação ou injúria. E isso tanto faz ser na internet ou fora da internet, sempre vai existir. Eu acho a doutora Marilda havia comentado que o tema do ajustamento de conduta já tinha feito apanhar no Facebook. Então, eu acho que também, por ser, bem, enfim, usuária do sistema... Usuária não, ela é coordenadora de grupo. É coordenadora de grupo, altamente promovida. Aí é a nossa concorrência que está sendo julgada. Mas eu fico pensando, será que tem como regular tudo isso? Eu acho difícil de regular isso daí. Eu acho que as coisas se proliferam demais. Você não encontra a raiz daquilo. Num instante, aquilo é compartilhado, aquilo retweetado. Sabe como é que os americanos espalha. resolvem? Eu conversei com aquele guru que veio para cá na internet. Ele veio fazer uma palestra depois eu fiquei conversando com ele. Eu estava lá aqui em São Paulo, foi no Mackenzie. No Seminário Internacional. Isso, todo mundo lá. Mas depois eu fiquei conversando muito tempo lá com ele. Ele explicando como é que eles resolviam esse problema nos Estados Unidos. Como é que o americano pensa? Escrever uma coisa errada dele na internet, ele fica preocupado com duas coisas. Primeiro, o local onde foi escrito. Se é um site de grande acesso, aí ele tenta fazer alguma coisa. Se é um vídeo num desses YouTube ou Dailymotion ou Metacafé, qualquer desses sites que coloca vídeo, o que ele faz? Ele contrata uma equipe que pega o título da notícia que lhe é prejudicial, escreve uma notícia favorável, rebatendo aquilo, e enche a internet com aquelas notícias. Porque quando a pessoa for procurar alguma informação e mandar uma pesquisa qualquer, ela vai achar realmente quem está falando mal dele. Mas a chance dela achar primeiro 5 ou 10 pessoas dizendo que aquela notícia está errada e fazendo promoção dele, é maior. Então eles resolveram isso dessa forma, sem intervenção da justiça. Dificilmente eles levam para a justiça. Muito interessante essa sua colocação, que eu tenho uma passagem fantástica. A certa época, eu estava na corregedoria em Minas Gerais, chegou uma denúncia anônima contra um juiz. Negócio sério. Muito bem. Pediu-se informações ao juiz. Aí veio uma carta anônima dizendo que não era nada daquilo, que estava se desculpando, etc, etc. Pronto, resolveu o assunto. Anônimo para lá, anônimo para cá. Como se fosse o mesmo anônimo. Exatamente. O mesmo que até o teria provocado. Era igual, né? Igualzinho, anônimo. E por isso homônimos. Mas você sabe que esse negócio do anônimo, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito na questão da internet. Qual que é a grande dificuldade? Todos os provedores, principais provedores, porque até no artigo que eu escrevi, eu ponho os tipos, que é uma coisa que normalmente a gente confunde, que você tem provedor de acesso, você tem provedor de serviço, provedor de conteúdo, provedor de informação, que eu não vou explicar aqui para o pessoal poder depois ler a revista e ver o que é cada um deles, porque cada um tem a sua responsabilidade, ao meu ver, de uma forma ou de outra. Mas na hora que você chega num provedor de pesquisa, se você coloca um número de dados muito maior para a seu benefício, você terá, quem for buscar aquela informação, uma chance muito maior. E o anônimo que eu estava falando, eu repeti o tema que eu tinha me perdido, aí eu dei uma enrolada para voltar no assunto. E eu concordei para ser educado. Mas o pessoal depois deleta em casa e não dá um desconto. A questão da vedação é porque a maioria desses provedores de serviço, que são as pessoas que colocam o espaço para o internauta ter seu blog, para botar seu vídeo, todo negócio, tem sede nos Estados Unidos. Sim. E a liberdade de expressão nos Estados Unidos, pela primeira emenda, é total. E ela é tão grande que a Suprema Corte Americana já reconheceu que dentro da liberdade de expressão está a garantia do anonimato. Eu tenho que falar o que eu quiser, e para eu não ter a chance de ser retalhado, eu posso ser anônimo. Isso é uma decisão da Suprema Corte Americana, uma não, várias. E a nossa Constituição é justamente o inverso. É liberdade de expressão, é livre manifestação do pensamento, vírgula, vedado o anonimato. Então, aqui no Brasil, eu não posso ter anonimato. Porque nos Estados Unidos é normal você entrar com ação contra o anônimo. Quando eu tenho uma coisa na internet que eu não sei quem é, eu entro contra o John Doe, eu entro contra o João Ninguém. Então, você pegar um dos bancos
Corte de Nova York, seja de onde for, você vai achar várias ações contra ninguém, contra Talvez João Ninguém. Um deles. Aqui, no nosso sistema italiano, processual, a gente precisa ter um réu. Eu tenho que ter um réu. Como é que eu vou processar alguém? E se eu não sei quem é, como é que eu faço? Perfeito. Só para encerrar, doutor José, para a gente fazer o intervalo, por favor. É só o seguinte, o caso de invasão de terras vai propor ação contra quem? Se os invasores não se identificam. Mas é mais difícil. Mas você tem até uma dificuldade maior. No caso de invasão de terra, você fala o seguinte: tem um pessoal lá que eu não sei quem é. Sim. Vamos com a polícia lá e vamos tirar todo mundo que tiver. Mas não é função da polícia. É diferente. Agora, aqui na internet, eu não sei nem onde está. Nem se eles existem, que às vezes um pode estar hospedado na Austrália. É mais difícil ainda. Mas eu estou dizendo em relação a 95% das situações, todo mundo acha, eu estou anônimo na internet, acha que aquilo. Você vê as fotos da Carolina Dickmann, que foi um hacker que em uma semana ele foi pego. O hacker, que é um sujeito que se prepara e toma todas as medidas para não ser identificado. Nós, qualquer um que não tomamos nenhuma medida, escrever qualquer coisa, em 24 horas eu te digo quem é. Antes disso, só quero lembrá-los que hoje entra no site da Escola Superior de Advocacia a revista científica virtual dedicada exclusivamente ao direito eleitoral, esse número dedicado ao direito eleitoral. Que nela, além dos autores que estão aqui, todos são autores. Nós tivemos também a doutora Thalita Abdala Ariz, escrevendo para a revista, doutor Guilherme Penha de Moraes, doutor André de Carvalho Ramos, o doutor Carlos Gonçalves Júnior e o doutor Marcos Vinícius Coelho e o doutor Valber de Moura Agra. Pois é, nossa revista está repleta, são mais de 100 páginas de direito eleitoral, voltada e, enfim, disponível para vocês gratuitamente no site da Escola Superior de Advocacia. E eu volto já para o nosso debate, para a finalização do nosso segundo bloco, falando do tema mais tranquilo de hoje, tema que não gera polêmica, a Lei Complementar 135 ou os reflexos da Lei da Ficha Limpa, a famosa Lei da Ficha Limpa. Nós estamos em plena eleição, a eleição ocorre agora, domingo, e eu quero saber da posição de cada um a respeito da aplicação da Lei da Ficha Limpa, questões de retroatividade da Lei da Ficha Limpa, como isso está sendo recebido na comunidade jurídica, sobre a ótica de cada um. Eu começo com o doutor José do Carmo, perguntando a ele especificamente sobre esses reflexos da Lei da Ficha Limpa. Fale um pouquinho sobre a sua experiência e a sua ótica da implantação dessa lei. Observe o seguinte, doutor Diogo, nós vivemos um período em que não havia uma limitação para efeito de se fazer essa pesquisa no passado dos candidatos. Não havia nada disso. E nós, a essa altura, não podemos nos distanciar, como aplicadores da lei, obviamente, daqueles princípios que informam a própria interpretação da lei. Sobretudo a teleologia, os fatores de ordem histórica. Nós temos as questões sociais que envolvem isso também, que devem ser consideradas. Então, quando nós vemos certas decisões, causam algum tipo de espanto, no sentido de buscar minimizar o efeito dessa lei. Essa lei ela nasceu, né, ela foi engendrada, vamos assim dizer, na iniciativa popular. O amparo constitucional nós conhecemos, mas observe que nós não podemos nos distanciar da motivação que gerou a edição dessa lei. Uma motivação que é fruto do quê? Da irresignação da população, com os absurdos, né, os escândalos, com aquelas atitudes que passavam ao largo de qualquer possibilidade de impugnação. Então, hoje, quando nós vemos esse resultado, nós vemos aí vários movimentos sociais que se pautaram na busca de uma moralidade na política. Quando nós vemos hoje, por exemplo, esse capítulo que está sendo julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, é uma situação que nós não podemos definitivamente fechar os olhos para tudo isso. É um somatório de circunstâncias que, dentro do contexto social, gerou uma expectativa muito grande pela aplicação imediata da lei, o que nós sabíamos que não iria acontecer, porque estava no curso do processo eleitoral. Mas agora, como isso tudo já é passado,
Então, a expectativa da sociedade é no sentido de que haja uma aplicação efetiva dessa lei. E tanto que os próprios partidos, a sua grande maioria, já preocupados com isso, fizeram o quê? Indicaram candidatos que tivessem efetivamente possibilidade de não se encontrarem enquadrados na chamada lei da ficha limpa. Dos efeitos já começou ali. Já surgiu ali. E ou ficha limpa ou ficha suja, depende sobre qual ângulo se faz essa avaliação. Então, acho que não é só uma questão de política partidária, mas uma política de sociedade. Que tipo de políticos o Brasil quer? E se você observar, nós temos uma outra questão muito simples. A chamada velha guarda da política, em parte, ela está comprometida com essa situação, que ela está sendo excluída ou banida por um período aí de 2 mandatos eleitorais. Quando nós vemos pessoas que estiveram aí na vida política a vida inteira de mandatos políticos. Então isso abre oportunidade para que novas lideranças surjam. Abre oportunidade oxigenar, talvez, de oxigenação do cenário político. E com isso, evidentemente, quem tende a ganhar, e o nosso ministro aí falou muito na questão do eleitor, é o eleitor. É a manifestação dele em relação à mudança desse estado de coisas que nós precisávamos realmente tomar nas mãos a responsabilidade. Porque seria muito simples. Eu quando estava diretor executivo da escola do TRE, em Minas, eu fiz centenas de palestras, e nos mais variados locais, até a Associação de Referência de Moradores de Rua, eu fiz questão de estar lá. Porque também são eleitores, as pessoas que estavam ali. E eu sempre abria com a seguinte pergunta. Ainda ontem, em sala de aula, num determinado momento, eu fiz essa abordagem. Se nós tivermos que nomear ou eleger, ou melhor dizendo, tiver que constituir um procurador para receber um dinheiro para nós, ou cumprir uma obrigação que nós não podemos estar ali presentes, e essa pessoa, e nós colocarmos lá no mandato, na procuração, dispensado de qualquer prestação de contas, essa pessoa, se for receber um dinheiro, nós vamos ter aquela convicção plena de que ela vai nos prestar contas disso, se nós dispensamos a prestação de contas? Não vai. É mais ou menos aí, você perguntando, se você daria procuração para alguém numa situação dessa, sabendo que ela não vai te prestar conta? Não, definitivamente não faria, etc. O que é que nós, brasileiros, fazemos a cada 2 anos? E reiteramos, e renovamos. Era o que vinha acontecendo. Eu penso também na lei da ficha limpa como um marco nesse aspecto. Enfim, eu acho que ninguém iria dizer de outra forma em matéria de buscar, de uma certa maneira, uma melhor qualidade da classe política. E, enfim, eu me preocupo muito mesmo com a aplicação dela. Sim. Com a interpretação que se faz dela, a dificuldade. Vejamos, primeiro, assim, a interpretação já não é uma tarefa fácil. Diante do direito, é uma tarefa super difícil. E, em especial, essa lei, nós estamos mexendo com um direito super especial, um direito fundamental, e penso eu que a forma de interpretação, e talvez até em busca das razões da lei, nós entramos agora numa era, que muitos vão chamar de era de ficha limpismo, e um movimento de você acabar, na verdade, talvez perdendo a mão na aplicação, pendendo para outras questões, com algumas dificuldades realmente de interpretação do direito. Recentemente, nós tivemos no Tribunal Superior Eleitoral um debate sobre a aplicação da linha D e a retroatividade, eu acho isso. Então, assim, um debate muito válido. Nós tivemos com a questão se alcança, se eu não me engano, não sei se a doutora Marilda se lembra do episódio, mas era se os 8 anos alcançam a data da eleição ou o ano de eleições. Então, por exemplo, o sujeito tinha concorrido à eleição 3 de outubro de 2004, em tese, 3 de outubro de 2012 estaria livre, e a nossa eleição de 2012 ocorrerá no dia 7 de outubro, então ele buscava isso, e na interpretação, na verdade, foi dita que não, são nos 8 anos, nas eleições seguintes. Então, a eleição ocorrida no 8º ano, ele também não pode concorrer. Então, pensou que
essa não é uma decisão tão fácil assim. Simples de ser tomada. E nós temos que considerar que tem um arcabouço do ordenamento jurídico, o direito posto, o direito pressuposto que sustenta isso. São princípios que estão ali alicerçando essas interpretações, variando de cada caso para cada caso. Então nós temos que perceber nessa questão da retroatividade ou não, se poderíamos aplicar uma analogia do candidato que ainda vai completar o curso superior para efeito de fazer o concurso, quer dizer, na data da posse ele tem que estar com o diploma na mão. Como é que seria isso? Então, e a coisa julgada, ela produz efeito a partir de quando? Exatamente. Como é que ficaríamos com isso? Então, nós tivemos candidatos aí que, na eleição de 2010, foram impugnados, porque anteriormente era X tempo de inelegibilidade. A nova lei passou para tanto tempo mais. Pois é. E aí? E aí nós tivemos decisões que já haviam transitado em julgado, de período de inelegibilidade já cumprido, com a nova lei retomou e esticou. Exato. Complicado, uma interpretação complicada. Mas a minha preocupação, por outro lado, é o quê? Que em nome disso se faça uma verdadeira caça às bruxas. E como é que nós ficamos com o Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico? Segurança jurídica. Segurança jurídica, como é que vai produzir os efeitos nessa circunstância? Pode gerar um clamor popular aí na aplicação, pela frustração de expectativa da sociedade, e a comunidade jurídica, a seu turno, justificando, convalidando o conteúdo dessa possível decisão numa ou noutra direção, porque os princípios têm que ser observados como fundamentos da prestação jurisdicional, sobretudo. Eu queria saber um pouquinho também da opinião da doutora Marilda, a respeito especificamente dessa aplicação. Bom, eu concordo com o desembargador quando ele fala que essa lei ela tem um papel nítido, né, que é romper com uma tradição política danosa. Eu gostaria de viver num mundo em que as pessoas pudessem escolher com os seus próprios pressupostos e entender que escolher alguém que tem 5 condenações criminais ou que tem as suas contas por prestação de uso do dinheiro público negadas, que essas pessoas não seriam boas o suficientes para administrar o país. Mas a gente vive num momento em que essas pessoas não têm. Apesar de aqui nesse debate está parecendo que eu sou uma liberal, né? Eu não sou. Mineiro não é liberal, né? Mineiro não combina com liberal. Pois é, se ninguém notou pelo meu sotaque, eu sou mineira. Né? Então, eu não me considero uma liberal de forma nenhuma, mas tem uma preocupação com a lei da ficha limpa, essas alterações que ela trouxe, né, para a lei complementar, especialmente na aplicação, como você disse. Porque também não adianta a gente ficar aqui deitando na cama e chorando, lamentando que o Supremo já decidiu e que está definido, né? Essa lei ela é constitucional, ela se aplica, ela retroage, ela tem efeitos para pessoas que tinham condenações que não abrangiam aqueles efeitos, ao argumento de que a inelegibilidade é ferida no momento do registro. Ponto. Eu posso ou não concordar com isso, e com alguns aspectos de fato eu não concordo, e gostaria também que a lei de ficha limpa não fosse necessária, porque eu não me sinto confortável com essa ingerência na vontade do eleitor, mas quem faz essa escolha não sou eu. Quem faz essa escolha é o Poder Legislativo, que achou que a gente precisava desse momento de ruptura, e eu concordo que é um movimento claro mesmo. Alguns políticos vão ficar para trás, talvez não todos, mas alguns vão, né? E é uma escolha também que é feita pelo Supremo Tribunal Federal, e essa escolha já foi feita. Pois muito bem, eu gostaria que ela fosse repensada daqui a uns 5, 10 anos, né? Quando, teoricamente, também a educação tivesse se caminhado, quando as pessoas já tivessem mais acesso à informação e quando elas passassem a perceber que não precisa estar na lei para elas não escolherem esses. Neste momento, não adianta a gente ficar aqui elucubrando, a gente está numa situação em que o TSE está decidindo casos concretos e eu precisaria literalmente de 8 horas para passar por cada linha da lei e questionar cada ilegalidade ou cada interpretação de cada ponto. Mas eu vou me concentrar aqui nessa que você mencionou, que é dos 8 anos. Né? O TSE, então, decidiu que a inelegibilidade de 8 anos, que é aquela da linha D, e por enquanto estão debatendo lá na linha J, porque o julgamento não terminou, ela se inicia nas eleições em que foi praticado o abuso, o ato ilícito,
e vai até o ano das eleições em que forem completados 8 anos da inelegibilidade. Isso significa que um sujeito que praticou um abuso, uma compra de voto, algum ilícito daqueles que estão lá na linha D, H ou J, em 2004, está inelegível até 31 de dezembro. Essa interpretação não me parece absurda, não, sabe, Diogo? Acho que é uma questão de interpretação mesmo. Cabível. É cabível. A súmula, é um fato que a súmula do TSE dizia que os 3 anos eram contados da data da eleição e que esses 3 anos se acabariam, se encerrariam na data de 3 anos seguintes àquela eleição que se realizou. Mas também a gente não pode fechar os olhos para a realidade, como diz o ministro Henrique, para o fato de que essa inelegibilidade não servia para absolutamente nada. 3 anos de inelegibilidade era 0, né? Porque o mandato é de 4 anos. Por que ninguém nunca discutiu isso? Que a inelegibilidade tinha que ir até o final do ano? Tinha feito. Porque não tinha efeito. Não tinha essa necessidade. Então, isso no TSE não revisou essa súmula, porque ninguém nunca discutiu assim. Tem precedentes, mas não era uma questão tão premente necessária. Voltaram a essa discussão? Ok. Há quem entenda que são os 3 anos, que os 8 anos alcançam a eleição, e a lei dá margem para essa interpretação, porque lá fala que é das eleições em que se realizarem. Então, as eleições pode ser a data da eleição, ou pode ser o ano das eleições, pode ser até o final das eleições. Tudo bem. Eu até tendo a acreditar que seria, especialmente na linha J, da data das eleições mesmo. Mas ok. A redação é diferente, né? A redação da linha D e da linha J é diferente, né? Mas o que mais está me incomodando nessa discussão não é isso. É a aplicação do parágrafo 10 do artigo 11, quando eles falam, então, assentando na jurisprudência, que o encerramento da inelegibilidade não é um fato superveniente. Isso alcança muito além da linha D, H e J. Isso alcança todas as inelegibilidades da lei. Então, um sujeito que teve as contas rejeitadas, um sujeito que teve a condenação criminal, um sujeito que foi demitido do serviço público, qualquer inelegibilidade que se encerrar depois das eleições, depois da diplomação, se não tivesse encerrado antes do registro de candidatura, ela vai ter efeitos para aquelas eleições. E definitivamente não é isso que a lei diz. Definitivamente, fato superveniente não é isso. Então, se uma inelegibilidade não se encerra definitivamente na data em que se encerra, então a gente está estendendo a inelegibilidade. E aqui o tribunal está fazendo uma opção política, que é o seguinte: eu tenho eleição esse ano, se eu não deixar esse sujeito inelegível, ele vai ficar, na verdade, só 6 anos inelegível, porque para essas eleições ele não está. A última que aconteceu foi... Mas se eu também deixar ele inelegível, ele está inelegível por 10 anos para mais 2 eleições. Então, essa interpretação, me parece, ou essa aplicação, ela tem também que considerar a opção que o legislador fez. E cá entre nós, 8 anos já não é lá um prazo muito curto, né? Então, isso é preciso ser considerado. E o fato superveniente também, acho que até que na sessão passada, um dos ministros levantou essa questão, não me lembro bem se foi o ministro Toffoli. Eu acho que foi o Toffoli, falando que o tempo é também um fato superveniente. Sim, e mais que isso, você imagina, uma pessoa que tem uma condenação criminal definitiva, eu sempre brinco, eu falo o sujeito que pratica homicídio triplamente qualificado e consegue uma liminar e uma ação cautelar, ele tem afastado a sua inelegibilidade por um fato superveniente. Uma pessoa que tem encerrada a sua inelegibilidade, tem o prazo findo, não vai ter inelegibilidade afastada, porque isso não é um fato superveniente. Uma liminar vale mais do que o encerramento do prazo de inelegibilidade. Realmente, assim, alguém pode trazer um argumento que me convence, mas quanto a isso eu estou realmente muito incomodada, independentemente da interpretação que se faz quanto ao prazo. O doutor Henrique Neves tem... Não vou me manifestar muito não, mas em relação ao fato superveniente, eu fui até voto vencedor numa questão de ordem que o ministro Dipp trouxe, que queria considerar um fato superveniente, era uma concessão de uma liminar que tinha sido dada em janeiro ou fevereiro do ano seguinte ao da eleição, em que suspendia-se a inelegibilidade. Aí eu fiz um voto daqueles que eu realmente de vez em quando escrevo, sempre escrevo muito, mais do que devia. Quem precisa buscar fundamentação e não tem muita prática acaba sempre incorrendo nesse erro. Mas eu acho que ali por maioria ficou definido no TSE no ano passado, de que o fato superveniente é aquele que poderia ocorrer até a data da diplomação. Porque eu não posso também ficar com o fato superveniente aberto ad eterno. Senão daqui 2, 3 anos, no meio do mandato, fala, não sou mais
Faz uma eleição para mim. Eu não sou mais inelegível. Então agora, aquele meu processo eu consegui, meu advogado é bom. Eu tá aqui 2 anos, 3 discutindo, agora veio, então vou ganhar o processo agora. Não é bem assim. Então ali mais ou menos ficou definido que o fato superveniente poderia ser trazido ao conhecimento da Justiça Eleitoral até o momento do julgamento na instância ordinária, seja na eleição municipal será no TRE, nas eleições estadual e federal será no próprio TSE, porque cabe o recurso ordinário nessa situação. Até o momento do julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou o mérito da demanda. Eu não poderia, numa eleição municipal, apresentar fato superveniente em recurso especial. A jurisprudência do STJ até admite, mas eu não tenho o número desse processo, mas isso ficou definido que era até lá. Agora, a questão da lei da ficha limpa, que já foi dito aqui, já parte de um problema. É muito difícil qualquer pessoa falar mal da lei do ficha limpa. Sim. Até quem votou contra fala a lei ficha limpa, porque diz que é o anseio popular, só põe alguns pontos para reflexão. 1 milhão assinaram a lei do ficha limpa. 15 milhões votaram nos candidatos que são considerados ficha suja na eleição de 2010. Fazia-se pesquisa em determinado local, falava, senhor eleitor, o senhor votaria num candidato que usa o dinheiro público para bens pessoal? Não, de jeito nenhum. O senhor votaria num candidato que pega dinheiro e joga pela janela quando a polícia entra pela porta da casa dele? Não, de jeito nenhum. O senhor faria um candidato que paga com cheque o dentista do assessor dele? Não, de jeito nenhum, não faria. O senhor votaria no fulano de tal? Ah, nesse eu voto. Que era justamente a pesquisa, porque o sujeito tinha sido caçado por tudo aquilo, porque a pessoa não identifica. É problema da falta de informação. De uma forma paradoxal também, a Lei 9.504, que regula as leis das eleições, veio com o intuito de encerrar as leis anteriores que eram editadas a cada eleição. Fez-se uma lei fixa, a qual existem... Cada hora é um apelido. Mini-reforma, meia-reforma, parece obra de casa, não acaba nunca, obra de igreja. A cada 2, 3 anos ela está sendo reformada com uma inclusão aqui ou outra, que era o que existia anteriormente. Você tinha um texto matriz e a cada ano você editava de acordo. Agora, quem for fazer uma pesquisa histórica, vai chegar na década de 70, quando a democracia não era algo tão forte, em que se dizia assim, não haverá inelegibilidade para essa eleição. O artigo da lei diz, não haverá inelegibilidade para presidente da República, não há inelegibilidade. Eu não quero correr o risco do meu candidato não ser inelegível. Então, quer dizer, quando a gente não tinha uma democracia tão forte, tão aflorada, não tinha inelegibilidade nenhuma. Hoje que a gente tem uma democracia muito mais estável, cria-se uma gama enorme de inelegibilidades. E aí eu acho que não tem como eu falar bem da lei do ficha limpa no aspecto de redação. A redação da lei é muito ruim, com todo respeito. Ela é ruim porque qualquer norma, até a lei complementar 75, acho, né, que regula como se faz a legislação, como que deve ser feito. 73 tem uma lei que diz que o parágrafo tem que se chamar parágrafo, que tem que ser dividido em inciso, o manual técnico de legislação. Parece que foi esquecida, porque a quantidade de confusão que a própria redação traz, e aí, o mesmo impacto que nós tivemos em 1990, quando o TSE teve que examinar pela primeira vez a Lei Complementar 64 e trazer uma interpretação aqui, outra ali, vai ter agora. Minimizado, porque em 2010... contrário a um voto que eu formei a posição minoritária no TSE e majoritária no Supremo, de que a lei não se aplicava para as eleições de 2010 por conta do artigo 16 da Constituição. Mas a maioria do TSE entendeu que se aplicava. Então, muitos casos começaram a ser examinados, teve vamos dizer, uma prévia interpretação, que depois toda caiu, porque o Supremo disse que não se aplicava, então os casos... Mas ali já começou um esboço de estudo sobre as hipóteses. E agora, na eleição de 2012, aí sim, de uma forma mais acirrada. Mas uma coisa que foi dita aqui pelo desembargador, que eu acho que é fundamental. A lei, tudo bem, iniciativa popular. Foi com a Câmara dos Deputados, foi aprovada, salvo engano, por 345 votos contra 1. Esse 1, no dia seguinte, declarou no site, não sei o que votou errado, porque achou que sim, era não era sim, pediu desculpa na ação, mas mostrou que foi um erro. Foi ao Senado, dos presentes, 60 e poucos, a 0. Foi a sanção presidencial, todo mundo achando, eu vou fazer, o Senado faz, depois a presidente veta, isso vai parar em algum canto. E não parou, o trem veio.
Foi a presidência olhou e falou, eu vou assumir responsabilidade, não veto nada, promulga a lei. Foi para o Supremo no primeiro momento falou, não, artigo 16 aplica. Mas fora isso, não é o que vocês querem, não é que se estabelece. Porque na elegibilidade, o que eu vejo do julgamento Supremo é uma reafirmação da mesma tese que foi examinada em 1982, 84, no caso da antiga linha N da Lei Complementar número 5, que dizia inelegível quem tiver denúncia recebida. Então o Ministério Público escolhia quem eram os candidatos. Entrava com uma denúncia, na época o juiz... Ele escolhia do jogo. RA, né? Recebido, atuado, receba a denúncia, marca-se interrogatório. Não tinha nem que hoje. Hoje você ainda tem um procedimento, dependendo, tem que ter defesa prévia do tipo de processo. Na época não, o juiz simplesmente recebia a denúncia e a pessoa estava inelegível. Até o dia que viesse a ser julgado, se julgado fosse, condenado, cumprida a pena, suspensão e mais outra inelegibilidade. Então, uma coisa, o Brasil vive sempre, como todos os movimentos políticos, é sempre uma gangorra. O que era a linha N veio completamente para o outro lado. Não, agora só com trânsito em julgado é que é inelegível. E o que a Lei Complementar 135 fez foi soltar o pêndulo desse lado para ele tentar achar o seu ponto de equilíbrio. Não sei se é o ponto de equilíbrio ideal. Eu acho que, como diz o Dona Marilda, em 5, 10 anos a gente pode achar um outro e ajustar. Mas eu acho que já disse tudo aqui, o Supremo já decidiu. Eu acho que o debate tem que ser mantido, tem que ser sempre fomentado. Eu lembro sempre o livro do ministro Marco Aurélio de voto vencido a vencedor, né? Quer dizer, o que hoje é vencido amanhã pode ser vencedor. A gente tem que manter, mas para essas eleições não tem muito o que conversar, não. Não há polêmica, é aplicar. Agora, na questão dos 8 anos, eu vou só perguntar uma coisa, como é que você está contando o prazo? Qual é a data da eleição? Qual é a data da eleição? A data em que se realiza a eleição. Qual é a data que, legalmente, constitucionalmente, qual é a data que realiza a eleição? Cada ano é uma. Não, é sempre a mesma. O primeiro domingo de outubro. Sim, mas cada ano vai ser uma data do ano. Ele cai num número diferente, mas a data, a definição é o primeiro domingo de outubro. Mas aí, Se você interpretar que os 8 anos é do primeiro domingo de outubro ao primeiro domingo de outubro de 8 anos depois, você não tem nenhuma dessas discussões. Sim, mas só que aí o que acontece? O ministro Toffoli vai ter a discussão, e aí eu não quero fazer um papel de advogado do diabo. Não, eu estou só dizendo mais um argumento que a discussão eu estou acompanhando. Tá? Não, sim. Mas tá vai 4-3 por um lado, depois agora ontem o ministro Teori pediu vista na linha J, mas é uma coisa que ninguém percebeu ainda. Vocês estão contando a data como? Essa data não é uma data fixa. Sim, mas aí é o domingo de Páscoa. Mas a inelegibilidade... 40 dias depois da primeira lua cheia. Sim, mas os 8 anos, o problema não é só onde começa. Porque se começar, o ministro Toffoli defendeu um ponto de vista diferente, o senhor viu lá, falando do Código Civil, que é o ano civil, é a data, né? É a data do... O 132 do Código Civil. Exatamente. Aí daria errado, porque o ano seria contado pela data em que aconteceu a eleição. Mas acho perfeitamente lógico defender o que o senhor está dizendo, que é a data mesmo, porque a lei, quando se refere às eleições, não se refere a um dia, então teria que ser o dia correspondente, ainda aplicando 132. Não, isso, argumento pra vocês mas vamos partir então desse argumento e passar agora para o dia em que termina. De acordo com o voto do senhor, o fato superior... até a data da eleição. Mas aí não tem nada... Mas se você considerar essa a lei não fala que a inelegibilidade é até o dia da eleição. Não estou definindo qual seja, mas se você considerar essa hipótese, se você fizer a análise do artigo 132 do Código Civil, que diz, em prazo de ano, o dia deste ano no ano seguinte. O prazo em ano conta do dia até o mesmo dia do ano seguinte. Qual que é a definição do dia? É uma data numérica, dia 1º, dia 2, dia 3? Ou é uma data constitucionalmente estabelecida como primeiro domingo de outubro? Então, se eu utilizo a interpretação do Código Civil, conforme a Constituição, que diz do primeiro domingo de outubro do ano da eleição até o primeiro domingo de outubro de 8 anos depois, incidirá a inelegibilidade. Eu tenho um período fechado que eu não vou ter hipótese de alguém ter só 6 ou 10 anos, porque o problema se resolveu matematicamente. Se eu tenho isso fechado, eu não tenho fato superveniente. O senhor não tem fato superveniente por quê? Eu não entendi o pressuposto. Porque ele é inelegível tanto na data do registro como na data da eleição. Os votos dados no dia da eleição a candidato inelegível são nulos. Sim. Mas aí, olha só, os votos dados a candidatos sem registro do artigo 16 ficam dependendo da possibilidade de validação do recurso. É diferente de candidato inelegível. Então aí tem uma contradição. No 275, eu não lembro o nome do artigo do Código que declara a nulidade, é candidato não registrado e candidato inelegível. Sim. Mas... Se ele é inelegível no dia da eleição,
Então, eu não poderia levantar o fato superveniente até a data da diplomação, a não ser que o fato superveniente tenha se completado, se consumado antes da data da eleição. Eu confesso para o senhor que eu não tenho uma posição formada com relação a isso, mas isso me incomoda, porque o que a lei fala é que se o candidato tem o registro indeferido, se ele tem um fato superveniente, o candidato o fato que tem... superveniente comunicado à justiça até a data da diplomação. Eu não sei. Eu não posso ter o fato superveniente e 6 meses depois falar, descobri que logo depois da eleição teve tal coisa, e aí tentar reabrir todo o processo eleitoral quando já encerrada a diplomação, que é o ato que encerra o processo eleitoral. Não importa, ele pode ter ocorrido no primeiro semestre, no segundo, no terceiro. O terceiro semestre é ótimo, né? O debate tem disso, a gente solta de vez em quando umas coisas. Mas como hoje em dia a interpretação dessa lei está cabendo tudo... Vai que tem, a gente não sabe. Né? Nós não temos a terceira unidade depois da vírgula na gasolina? Exatamente, quer arranjar o terceiro semestre. No biênio tem o terceiro semestre. Né? Mas quando decide aquilo, é que você não pode trazer o conhecimento, ali o que foi decidido, até que em momento processual, que foi a data dos embargos de declaração, que é o último momento de exame de fatos. E até quando, vamos dizer, no período, na data, no temporal, pode ocorrer. É até a data da diplomação. Eu não posso, depois da diplomação, tentar reabrir toda uma discussão em grau de recurso especial, onde já se está discutindo só se a lei foi ou não violada de acordo com, como diria, o quadro soberanamente demonstrado pelas instâncias regionais. Eu tenho ali que fechar naquele negócio e aplicar ou não no recurso especial. Não posso trazer o fato superveniente em recurso especial. Para essas eleições, tentar levar fato superveniente ao TSE é uma coisa que eu, com base nesse precedente, eu não admito. Até o momento que o TRE julgar o registro e julgar os embargos de declaração do acórdão antes da interposição do recurso especial, poderia ser recolhido. Se isso ocorrer depois da diplomação, não pode, não importa a fase processual que está. Mas partindo desse pressuposto... É o marco, a diplomação. São dois limites, um temporal e outro processual. Mas partindo desse pressuposto, de que o marco temporal é a diplomação, eu concordo com o senhor, e sei que lá no TSE tem um movimento para separar para sempre, para os registros ficarem pendentes até que um fato superveniente apareça ou podendo aparecer, e sei que tem um movimento para que seja na data da eleição. Mas vamos partir do pressuposto do precedente que existe hoje, que é o do senhor, falando que o marco temporal para apresentar o fato superveniente é a diplomação. Esse precedente nem acha, porque é uma questão de ordem que não está nem na emenda. Mas já está circulando lá no Facebook. Falando bem, pelo menos? Falando bem. Não está na emenda, mas está no Facebook. A maioria das pessoas Se for criticar, põe um DataVene antes, com todo respeito. A maioria das pessoas é contra a perpetuação do fato superveniente, porque não tem, materialmente é inviável. Isso é uma coisa que eu aprendi com o ministro Zé Guilherme Vilela, que é um dos maiores advogados que a Justiça Eleitoral já teve. Mineiro. Então, tragicamente, teve fim trágico, que todo mundo conhece. A sala dos advogados do tribunal foi batizada em nome dele. E tem um acordo dele que eu lembrava sempre, que ele dizia o seguinte: eleição tem que acabar. Tem que ter um dia para acabar. Eleição não pode. Isso eu acho uma coisa que a Justiça tem que melhorar, aperfeiçoar, quer dizer, que nós temos o prazo de duração do processo, mas no caso da Justiça Eleitoral tem que ser 1 ano. Nós temos que acabar com a eleição. Eu não posso ficar... Teve a diplomação, aí daqui 6 meses... mas eu descobri que houve caixa 2 na campanha. Paciência, você não descobriu. Vai prender o sujeito, prende. Mas não pede para a Justiça Eleitoral reabrir todo aquele processo, porque senão não tem fim. Não termina nunca. Aí nós vamos entrar na outra eleição, reabrindo o processo de 2 eleições anteriores. E como fica a segurança jurídica? Que cria uma instabilidade absurda em termos de governo, de relações jurídicas que se firmam nesse período. Eu já falei isso uma vez também, que falaram, não, porque aí você fica com a ameaça dos dois lados. Porque se existe o processo, diziam, o sujeito está governando com a espada na cabeça. Sim. Agora, se não existe o processo, mas existe a possibilidade, você também tem a mesma espada do sujeito. Está aqui o processo, está aqui a prova, viu? Entra na justiça contra você. E você vai perder o mandato. Então, quer dizer, tem que acabar. Um momento. De tudo do ficha limpa, eu acho que uma coisa que eu não paro de falar, né? Eu tomo tempo para dar impressionante. Mas eu acho que é uma coisa fundamental que eu estava dizendo, os partidos, todos, maioria,
apenas com um voto vencido na Câmara e unanimidade no Senado. Ou seja, 90 e poucos % dos partidos que representam o eleitorado brasileiro votaram a favor do ficha limpa. Em direito civil, existe um princípio chamado venire contra factum proprium. Se eu faço uma coisa e ajo contrário ao meu comportamento, é indício de deslealdade processual, de uma série de coisas. Se os partidos falaram que a ficha limpa deve existir, eles criaram, eles são os primeiros. Porque o primeiro filtro que se faz não é a Justiça Eleitoral, não é o eleitor, não é nada. Quem faz o primeiro filtro é o partido, que é ele que escolhe os candidatos. Ele tem o monopólio das candidaturas. Então, se ele diz não pode ter ninguém que seja ficha limpa, ficha suja, e escolhe uma pessoa que o é, ele mesmo está indo contrário. Eu acho que isso que talvez tenha diminuído o número de candidatos com problemas de inelegibilidade, porque os partidos vão começar a ter que se conscientizar, que inclusive vai contra a própria, esse sim um movimento. 5 minutos eu falo muito mais que isso. Um movimento do Supremo, de todo mundo, de dar uma força aos partidos políticos, até, quem sabe, um dia a população passar a entender que ela não vota em candidato, ela vota em partido político, que é uma coisa muito mal compreendida. E eu acho que os partidos estão começando a perceber que eu tenho que ter bons candidatos, porque se eu tenho um candidato contaminado aqui dentro, eu contamino toda a agremiação. É ver a questão até da fidelidade partidária, né? Por consequência, tá? Nesse contexto. Mas eu vou insistir na pergunta, ministro. Não tem 5 qual minutos. Que não tem problema. Não tem problema, o senhor não vai escapar. O dia da implementação do fato superveniente, porque ele pode ser apresentado até a diplomação. Mas até que dia que ele pode ser implementado? Depende. Então, até o dia da eleição, pelo 16A? Eu juro que eu não falo mais. Depende da peculiaridade do caso, que tem que ser examinada caso a caso. Caso a caso. Isso foi examinado numa eleição, nos primeiros casos eleitorais que eu tive, numa eleição que eu consegui uma liminar como advogado no Supremo Tribunal Federal para o sujeito concorrer. Na época que não existia essa liminar genérica que a lei diz, concorre sob risco, contra risco. A gente tinha que, para cada caso, entrar com uma liminar. E eu perdi o caso no TSE e entrei com recurso extraordinário e consegui, que é uma coisa muito difícil, uma liminar no Supremo para o sujeito concorrer. Por conta disso, a eleição não foi anulada porque os votos dados, mesmo que depois ele tenha sido cassado, foram considerados válidos, porque no dia da eleição ele tinha registro. Agora estou falando de jurisprudência da década de 90. Em situação inversa, se a pessoa não tinha o registro no dia da eleição, os votos seriam considerados inválidos. Então, por aí você pode chegar e falar o seguinte: o fato superveniente tem que ser até a data da eleição, no seu raciocínio. No meu. Você quer que eu responda? Eu não vou responder. No meu, não. Eu quero saber a opinião do senhor. Porque eu sei que depois disso mudou o 16A. Eu estou provocando o senhor, mas eu também tenho uma posição formada. Isso é uma questão polêmica. Acho que a grande questão está aí. Né? Eu acho muito difícil. Depois da eleição, teve sempre a grande discussão. É na data do registro ou na data da eleição? E, ao meu ver, até uma certa mudança. Porque o que você já disse em alguns locais, que a condição de elegibilidade sempre foi medida na data da eleição. Em determinado momento, alguém na jurisprudência falou o seguinte: condição de elegibilidade e inelegibilidade. Lá atrás era condição de elegibilidade no dia da eleição e inelegibilidade na data do registro. E aí alguém pôs numa emenda lá: condição de inelegibilidade e inelegibilidade se mede na data do registro. Ninguém foi pesquisar por que era e acabou virando lei. Hoje elas estão na data do registro, mas com a ressalva do fato superveniente. A razão dessa ressalva e dessa discussão toda era isso, era a discussão entre data do registro e data da eleição. Se você optou pela data do registro, se você quer ressalvar, o máximo que você pode chegar é até a data da eleição, a não ser que você chegue para depois, para a diplomação. Aí você chegar na diplomação, você tem argumento para chegar na posse. Você tem eleição na posse, você chega no aniversário do candidato, que é uma data ela não termina nunca. E aí, depois do Natal também é um momento de todos se unem. E depois do Natal, quem sabe a Páscoa do ano seguinte. Aí deixa de ter argumento. E aí a eleição não termina nunca, igual o nosso debate aqui. Que tem hora para acabar, mas a gente não consegue acabar direitinho. Mas a ideia é essa, a ideia é que o debate ele seja mesmo uma provocação. Muita coisa é dita aqui, mas muita coisa é provocada para que continue, que a pesquisa no direito eleitoral seja levada a sério, que o direito eleitoral não seja mais visto
como ramo do direito que só existe durante as eleições. A gente sabe que não, a gente sabe que ele não para, e como incentivo para que as pessoas estudem, se especializem em direito eleitoral, conheçam mais a temática, desenvolvam mais trabalhos na temática. E penso que é isso, eu acho que esse é o papel do debate, a gente acabou cumprindo isso com clareza aqui, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, que foi um prazer tê-los aqui, participar desse debate foi uma honra incrível, saber dos afazeres de vocês e das dificuldades de todos os senhores estarem aqui, como eu disse, envaidece a mim e a todos os que estão assistindo, em especial a Escola Superior de Advocacia, que deu essa incrível oportunidade de realização do debate, lançando hoje no site da Escola Superior de Advocacia a nossa revista, que conta com a nossa participação e de mais outros 6 ilustres autores, e temos no total 12 autores, 12 artigos sobre os temas mais polêmicos de direito eleitoral. Tenho certeza que vai abastecer de uma forma geral uma variedade de eleitores. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, a gente precisa encerrar, porque como a eleição, o debate tem que acabar também. E agradeço a vocês que nos acompanharam, enfim, espero que tenha sido tão frutífero para vocês quanto foi para nós aqui. É isso aí, muito obrigado.